daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. O Falar daqui de hoje tem o subtítulo de Especial Fim de Ano. Fechamos 2012 percorrendo alguns minutos de parte de alguns programas realizados e emitidos ao longo do ano. Foram 12 meses, mais de 50 programas e mais de 2.300 minutos de emissão. Isto procurando sempre ser montra do mais relevante das atividades das instituições e da vida no concelho. Instituições, associações, painéis de debate e análise de temas de interesse real e geral passaram por aqui. De facto, esta questão diz respeito a toda a comunidade, porque da comunidade educativa fazemos todos parte. Digamos que fazem parte todos os vieirenses, fazem parte todas as famílias, fazem parte todos os pais, fazem parte todas as crianças, todos os alunos. Portanto, é uma questão importante. Isto não é nada de novo. Não é nada de novo, a não ser reforçar o português no 12º ano com uma preocupação de melhorar a escrita e a oral. Eu, muito sinceramente, penso que este reforço deve ser feito ao longo dos vários anos e não de um 12º ano. O 12º ano são alunos pré-universitários. Quer dizer, é para que vão para a universidade escrever, aprender a escrever melhor e falar melhor. Não, essa fase tem que ser antes. Daí, para mim, não ter qualquer sentido o reforço do português no 12º ano, atendendo a que essa necessidade é uma necessidade anterior e, na minha maneira de ver, começa logo no básico e tem sido feita. E em vez de trazer alguma melhoria ou poder, nós, professores, neste caso, alunos e toda a comunidade, poder obter algum benefício disso, às vezes não conseguimos chegar a essa conclusão se o benefício é positivo ou negativo. Então foi pouco tempo para a discussão? Para a discussão até acho que no caso desta revisão até acho um aspecto positivo. Porquê? Porque a primeira informação que nos chegou, a primeira proposta do Governo, depois da discussão pública, foi melhorada, e aí acho que devemos dar, neste caso, dar os parabéns ao Ministro, porque nem sempre acontece isso. Este foi um dos primeiros temas propostos a um painel de pessoas cujos méritos e saberes são reconhecidos e que ao longo do ano discutiram aqui, além da escola e das alterações ao sistema educativo, também os baldios, a reforma administrativa e ainda a solidariedade entre gerações. Falar da origem dos baldios, isso levaria aqui uma necessidade de muito tempo. No entanto, convém dizer que estamos a falar de terra, estamos a falar da terra. E a terra teve sempre uma importância muito grande ao longo da história. Aliás, um dos pilares do ideal de autarcia, que é o ideal de se ter todas as condições para se viver bem, um dos principais pilares do ideal de autarcia está precisamente na terra. Se nós repararmos, foi a terra que inclusivamente moldou civilizações, foi a terra que contribuiu para o sedentarismo, e com ela a fixação das pessoas, a prática da agricultura. E reparem, o homem moldou a terra, mas a terra também moldou o homem. O professor Armando deu aqui uma exemplar aula acerca da sua história e da sua evolução, da evolução destas terras, que no fundo são terras comunitárias, são terras das comunidades, dos compartes, e no fundo
como em tudo, com aspectos mais positivos, em algumas alturas, com aspectos mais negativos noutras, mas o certo é que é um benefício, é um bem que está ao dispor das populações e a questão, segundo aquilo que me parece, é o que é que nós poderemos fazer. Aparentemente este tema dito dos baldios, e aqui eu gostaria de fazer uma observação, e o professor Armando Ferreira acho que é capaz de ajudar, que no princípio da conversa falávamos aqui da Constituição Política Portuguesa e do termo que a Constituição utiliza para se referir a estes terrenos. E penso que a Constituição não usa o termo baldios. Penso que usa o termo terrenos comunitários. Ou propriedade comunal. Ou propriedade comunal. Sim. Porque, de facto, a palavra baldio, num dado momento, significou terra de ninguém. Ora, pode levar a segundas interpretações. Exatamente. Ora, esses territórios não são terra de ninguém, são territórios dos povos, territórios comunitários. Uma outra observação inicial que gostaria de fazer é sobre a importância deste tema. Aparentemente, talvez alguns dos nossos caros ouvintes possam pensar que este tema que é desinteressante. Não é. O que o professor Armando Ferreira acabou de fazer é muito importante porque ele referiu-se a um fator que é um fator genético, é um fator histórico, para compreendermos esta questão dito dos baldios. Mas eu gostaria de ligar esta questão exatamente com a questão mais vasta do ambiente e da floresta. Esta foi uma importante e interessante discussão sobre os baldios ou terrenos comunitários, mas outras houve por este grupo de 3 pessoas com saberes e méritos reconhecidos, como dissemos no início. Outro dos temas foi a reforma administrativa do território. Sim, o Conselho de Vira do Minho aparece nos anais da história já por volta do século IX, X, ligado inclusivamente à Santa Senhorinha, ao Mosteiro de São João Batista, o que quer dizer que é realmente verdade que há nomes das nossas freguesias que remontam a um período muito antes da nacionalidade. E foi inclusivamente nessa base que esses pequenos aglomerados locais, depois paróquias de junta ou juntas de paróquias e mais tarde juntas de freguesia, se afirmaram como a célula, como a base da sociedade portuguesa. Estamos agora perante um problema delicado e que devemos tratá-lo em profundidade, mas também com bastante razão e evitando decisões que vêm do coração. Eu atrevia-me a referir aqui uma frase do líder espiritual tibetano Dalai Lama, quando ele disse um dia, e há pessoas que ficaram célebres por pequenas frases, porque essas frases transmitem o seu pensamento e a sua visão do mundo. O Dalai Lama dizia: se permanecermos como somos, não seremos o que precisamos de ser. Ora, eu como professor de História aprecio muito esta frase, porque entendo que a história é diacrónica. Nós devemos estar atentos e devemos evoluir. E é nessa base que eu vejo a história e que eu vejo as coisas. Estamos perante, se calhar, uma situação dessas? Isso, se calhar, é o que nos leva e o que nos trouxe para esta discussão. Evoluir, mudar, mas mudar o quê? Mudar para onde? E queria dizer, em primeiro lugar, isto, quer dizer, este assunto que hoje temos sobre a mesa é um motivo de perplexidade, isso está generalizado, que é motivo de perplexidade, em primeiro lugar, para as freguesias ameaçadas de extinção, as freguesias do nosso município,
que agora, pelos vistos, acabamos por não saber quais são. Antes sabíamos que eram... Serão 25%. Serão 25%, não está dito quais são. Que é um número. Pronto, é mais um motivo de perplexidade. Ora bem, e esta perplexidade é a perplexidade, em primeiro lugar, para as freguesias ameaçadas de extinção, mas penso que esta proposta de reforma é motivo de perplexidade também para todas as outras freguesias e penso que deve ser motivo de perplexidade até para toda a nossa comunidade nacional. A minha opinião acerca da reorganização e das juntas de freguesia já é conhecida. Eu já várias vezes expressei esta opinião. Acho que não é ou não pode ser uma decisão vinda de cima e tomada em Lisboa e fazer dela uma lei igual para todo o país, porque o país não é igual, os municípios não são iguais, as freguesias não são iguais. Nós, apesar de sermos um país pequeno, mas somos um país pouco uniforme, quer em termos municipais, relacionado com as autarquias, quer mesmo em tradições, naquilo que nos é, aquilo que nos leva à nossa identidade. Portanto, se somos assim tão diferentes, também não podemos arranjar uma lei decidida ou traçada à régua e esquadro lá em Lisboa e que seja aplicada a todo o país de forma igual. Outro dos temas foi o envelhecimento ativo, que teve ao longo do ano diversas manifestações, quer de discussão, quer também de análise. Esta conversa que estamos aqui a ter hoje vai também nesse sentido. E como eu estava a dizer, a Segunda Guerra Mundial teve aspectos extremamente negativos, mas também teve aspectos extremamente positivos e foi dos maiores, para mim foi dos maiores acontecimentos da época contemporânea. Um deles foi precisamente a vitória das democracias ocidentais e com elas uma preocupação, a preocupação de que as pessoas devem viver com dignidade, não apenas em termos de liberdade, mas também na sua condição humana, na sua condição económica, na sua condição social. Esta foi uma vitória das democracias, da democracia cristã, da social-democracia, com Willy Brandt, com Konrad Adenauer. Foi aquilo que eu entendo o primeiro passo para o Estado-providência, que está bastante ligado a este assunto que nós vamos aqui tratar. A Inglaterra seria o país pioneiro daquilo que ficou conhecido como o welfare state, isto é, o Estado do bem-estar, onde cada cidadão tem e deve ter asseguradas as suas necessidades básicas, numa frase muito bonita, do berço ao túmulo. Aumentaram, por isso, as responsabilidades do Estado na saúde, na educação, na habitação e uma sociedade de bem-estar, como eu referi. No entanto, este Estado de Providência começa a entrar em crise por volta de 73, 75, com a primeira crise petrolífera. E também a inversão demográfica, e também essa inversão demográfica. E o que acontece é que os Estados, o neoliberalismo e a própria globalização que nós vivemos hoje começou a pôr de lado estas preocupações do Estado-providência. Eu acho que a questão dos vocábulos, das palavras que utilizamos para definir determinadas ideias pode ou não ter uma carga mais negativa, menos negativa, mas aqui na nossa discussão aquilo que nós pretendemos é que esclarecer e não termos também nenhum medo em utilizar a palavra velho, porque acho que o idoso não há... velhinho é que não, velhinho é que já tem sentido Pronto, preconceituoso. lá está a questão se for velhinho amigo. A intenção com que dizemos e preferimos as palavras é importante. Agora, em relação ao ser um peso ou uma mais-valia,
A mim custa-me muito admitir que no nosso país se chega a essa conclusão, que às vezes o avô, a avó, seja um peso no seio da família. Mas essa é a realidade. Por mais que nos custe, em muitos casos, essa é a realidade. Agora devemos pensar porque é que isso acontece. E hoje não há nenhum idoso que não tenha um mínimo de rendimento. Portanto, que não possa contribuir para as despesas da família. E também há o outro aspecto negativo, mas que poderá ser uma mais-valia, é o caso e vê-se muitas vezes, ainda que há dias via numa reportagem na televisão, em que era o casal idoso, já reformado, que sustentava 2 filhos desempregados com as suas famílias. É algo que vai aparecendo nas notícias já. Pronto, é uma ajuda, ainda bem que temos esses reformados também a poder contribuir e a poder ajudar. De qualquer maneira, é pena que isso aconteça, e é pena que numa altura da vida em que se devia estar a pensar noutras coisas, não é? A fazer aquilo que lhe apetece, que mais lhe agrada, sem as preocupações do trabalho, sem as preocupações do dia-a-dia de quem trabalha e tem filhos e tem que cuidar da família. É pena que eles nesse momento ainda tenham que tratar também dos filhos mais velhos. Muito bem, acho que foi uma feliz ideia. Relativamente a essa questão, se os idosos são um peso ou uma mais-valia, eu não sei se a questão está bem posta, porque esta mesma questão podemos colocá-la acerca do que é o homem, o que é o idoso. E para mim, a questão de o que é o idoso pode ser semelhante à pergunta o que é o homem. E nós sabemos que, enfim, um filósofo da filosofia social e política, o Thomas Hobbes, para ele, o homem, o outro, é um lobo. É um lobo. Portanto, esta questão enquadra-se nunca... Se isso dava à terceira idade uma importância muito, muito elevada na sociedade, por exemplo, Platão dizia que não queres ser velho. Não quero, exato. Mas conforme nós podemos considerar o que é o homem... Mas é a melhor alternativa de todas. Envelhecer, não é? Naturalmente. Sim. Exatamente. A alternativa é a morte. Portanto, o envelhecer está. Mas será se tivermos tempo com qualidade. Essa questão de saber o que é o idoso, para mim, equivale à questão o que é o homem. O homem pode, claro, para Thomas Hobbes, é um lobo, é um inimigo, é um adversário, é um rival, mas, segundo outra perspectiva, o homem é um companheiro, é o sócios, não é? O homem é um sócio, como diziam lá os latinos, homo homini socius, o homem é um companheiro do outro homem. E se quisermos ir mais longe, ainda podemos dizer que o homem é para o outro homem um irmão. Portanto, esta questão do Plano Gerontológico Nacional, isto surge de facto da constatação de que nós também temos alguma experiência de alguns fóruns que temos liderado a nível das redes sociais concelhias e verificamos que, de facto, não obstante, de facto, o trabalho meritório que as IPSS fazem, as misericórdias e as autarquias, vemos que há ali depois limites, obstáculos, fronteiras entre essas instituições e não existe, naturalmente, um elemento regulador e que coordene as diferentes atividades, as diferentes iniciativas no terreno. Está a dizer que, aparentemente está a dizer que há competição em vez de haver cooperação. A competição a nível nacional, que o professor Marcos Fernandes e bem, nós verificamos agora na questão do isolamento dos idosos, anda por um lado a GNR a fazer levantamentos, depois vem a polícia por outro, os dados depois não batem certo, e não há um trabalho de facto coordenado, quer dizer, enquanto não pensarmos numa estratégia global que articula as diferentes dimensões e que passe por a articulação no terreno, ao nível local,
com as diferentes instituições envolvidas numa perspectiva de empowerment, trabalhando, dando ferramentas às próprias instituições, porque elas, de facto, elas têm a sabedoria, elas conhecem, sabem diagnosticar os problemas locais, elas sabem intervir. Depois é preciso criar essa rede. Essa rede e essa regulação, uma coordenação global, se quisermos, tanto a nível nacional como depois ao nível local, para surtir o verdadeiro efeito. Olha, eu a esse respeito estava-vos a ouvir e recordei-me de um livro muito simples e sem publicidade, que é O Envelhecimento da Sociedade Portuguesa, que é da Maria João Valente Rosa. É um livro pequenino, fácil de ler, muito engraçado, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E é engraçado como esta demógrafa, a Maria João Valente Rosa, diz uma coisa que encaixa perfeitamente no vosso discurso, que é o seguinte: nós em Portugal existem várias associações, mas estas associações que existem estão mais vocacionadas e mais preocupadas em prestarem apoios e serviços. Apoios e serviços. Muitas delas até são necessárias para os idosos, noutras, os idosos serão, se calhar, necessários para elas. Isto é um para que sobrevivam. Haverá tudo. Haverá tudo, exatamente. Agora, o que falta em Portugal, e vai havendo por aí umas coisecas, mas bastante dispersas, o que falta é instituições que se debrucem sobre o estudo dos problemas em torno dos idosos. Estão a ver? Estudo em instituições que se preocupem com os problemas em torno dos idosos para uma política integrada e não apenas instituições que vão no seu dia-a-dia e de forma avulsa prestando esses problemas. Os observatórios serão o observatório para haver uma situação, um conhecimento rigoroso da situação dos idosos no nosso país. Porque isso com o envolvimento da envolvimento de todas as mais-valias, de todos aqueles que pelo seu saber, pela sua disponibilidade, pelo seu interesse, possam colaborar nesta matéria. Porque hoje é uma realidade que nós não podemos evitar. O envelhecimento societário. O envelhecimento em Portugal é uma realidade. As freguesias também têm aqui uma extensão da sua voz local e quer antes, quer depois da reforma administrativa, ouvimos alguns dos autarcas das freguesias. Eu passo a explicar. Há freguesias que estão mais infraestruturadas e continuam a receber os mesmos apoios que as outras. Logo, não faz sentido, porque a mesma verba para freguesias diferentes, com potenciais diferentes e com necessidades diferentes, deveriam ter tratamentos diferentes. Com certeza. É assim, a Câmara Municipal aprovou em Assembleia Municipal, aprovou na Assembleia Municipal a atribuição de 30%. Estes 30% é facto que não dignifica as freguesias, porque, repare, se uma freguesia tem meia dúzia de habitantes, tem uma área pequena, tem as infraestruturas já todas construídas, logo não tem necessidade de ter a mesma verba que uma freguesia grande, com mais carências e com outras funções. Mas foi um critério de distribuição que não considera justo, como disse. Não é justo. Mas, particularmente, Taboaças sente-se diminuído em relação a outras freguesias relativamente a o que é mais sentido? Sr. José Luís, é assim, a freguesia como a Taboaça recebeu no ano passado, em 2011, 8.000 e qualquer coisa, 8.000 e alguns cêntimos, 8.000 e qualquer coisa euros. O que é que acontece? Esse investimento foi realizado num pequeno parque, num pequeno circuito de manutenção, em Pepim. E circuito esse que gastámos nós 9.000 e qualquer coisa euros. Isto quer dizer o quê? Todo o dinheiro que nos foi atribuído para obras não chegou nem para pagar esse pequeno parque. Exatamente. Foram 1 ou 2 semanas bastante críticas e de muito trabalho para os bombeiros e populares e todas as pessoas que interviram. E desde já agradeço a todos e
e como disse bem, foi uma época fora da época de incêndios, mas quase parecia naquela época... No pico do verão. No pico do verão. Mas isto justifica-se porquê? São descuidos, são fogos criminosos, que é disso que se trata quando são todos aqueles que propositados? presenciamos foi tudo de origem criminosa e fogo posto, porque poderia-se até dizer que poderia originar de uma queimada, mas não. Este é um ano definitivamente de vacas muito magras, não são magras, mas muito magras. E se nestes anos passados não o conseguimos, certamente que não vai ser agora, não é? Teremos que tentar manter o que temos feito com a cisterna, tentar fazer aquilo que podemos. Vamos tentar para o verão também pô-lo num sítio mais... onde esteja mais disponível para que alguém com um trator o possa carregar e possa ajudar. Sobre este tema, importa referir que no âmbito da organização administrativa é importante perceber que as freguesias têm um papel essencial naquilo que é a relação entre as populações e o Estado. São as freguesias que são o primeiro elo de ligação e de proximidade do Estado com as populações. São as freguesias que são responsáveis pela proteção social, pela equidade social, pela melhoria das acessibilidades e pela melhoria da qualidade de vida geral das populações. É importante perceber que esta sinergia e conhecimento das necessidades básicas das populações e o desenvolvimento do próprio território, estamos a falar aqui de uma forma geral, são o know-how que as juntas de freguesias devem manter, devem aproveitar na persecução das suas obrigações e serviço dos seus municípios. E o argumento financeiro de que isso irá poupar ao Orçamento de Estado e facilitar a gestão de pequenas freguesias? Eu penso que isso é quase uma falsa questão, na minha opinião, porque assim, as juntas de freguesias têm essa importância estratégica no panorama da organização do Estado. E acreditamos que as juntas de freguesia não fazem parte ou não são o desperdício, mas sim são estruturas territoriais eficientes e socialmente importantes no apoio dos cidadãos mais carenciados e mais desfavorecidos, que são aqueles que estão nas extremidades. Falamos do nosso, porque há outros semelhantes ao nosso, em que as acessibilidades das freguesias ao centro da sede do Conselho são muito difíceis em certos casos. Nós temos casos das nossas freguesias e eles dão a entender, ou o nosso governo dá a entender, aos estudiosos que fizeram este planeamento que dão a entender que as freguesias são todas freguesias urbanas. Nós, infelizmente, temos freguesias mais rurais que urbanas, porque nas urbanas suponho que há mais aceitação da própria freguesias ser reajustadas. Como aconteceu no Conselho, por exemplo, de Lisboa, que houve um reajustamento e pacificamente a coisa resolver-se. O município já também teve uma quebra bastante elevada e isso veio-se a refletir na verba que a Câmara costuma todos os anos a transferir para as juntas, ou seja, este ano cada junta só foi contemplada com 25% do VEF, no caso de Vieira do Minho. E inicialmente estavam previstos 30. Como? E inicialmente eram 30. E no ano passado eram-nos 30. E este ano baixou para 8, baixou para 25, o que corresponde a uma verba de 8.786 euros. E também aproveito para cumprimentar de uma forma muito carinhosa todos os rocenses e de uma forma geral e particular, digamos, todos os vieirenses. Roças não foge um pouco àquilo que é um fenómeno do interior. Isto é, temos assistido de uma forma galopante, se quisermos dizer, a uma perda dramática da população. Isto não é novidade para ninguém. Aquilo que faz com que as pessoas saiam das terras é, de facto, não ter emprego. Portanto, as autarquias podem criar algumas condições para que se crie o emprego. Elas próprias não podem criar empregos, não é? Claro que sim. Traz-nos centenas de pessoas todas as semanas
nós fomos confrontados com pessoas a perguntarmos onde é que é a casa de Cristiano, onde é que é a casa de Jorge Mendes, enfim, e de outros empresários, que são casas realmente bonitas de se ver e que têm a curiosidade das pessoas de quererem visitar. Propriamente só a casa de Cristiano Ronaldo é que se encontra na margem contrária da nossa. Por isso, a maior parte está do nosso lado. E então as pessoas procuram sempre a freguesia de Caniçade. E são centenas de pessoas que nos visitam. Mas já resta pouco espaço para que alguém que esteja interessado possa vir a construir na zona de Albufeira de Caniçade? Não digo que haja pouco espaço. É verdade que é limitado, e as regras são cada vez mais apertadas, mas na nossa freguesia é uma das freguesias bastante grande. Repara que nossa freguesia, fazemos confrontações com Parada de Bouro, por vezes as pessoas nem entendem isso ou não conhecem. Não lembram normalmente. E a nossa freguesia, a nível de área, é uma freguesia muito dispersa. Mas nasceu algo novo, que é a Convida. Sim. E a associação nasceu com um princípio muito sui generis, que aliás, penso eu que também tem surgido à imagem da criação de outras associações. O objetivo da associação nasceu com a ideia de congregar cada vez mais as vontades dos jovens e fazê-los conviver com os mais idosos, porque havia um hiato entre tudo o que é juventude, são mais apelativos para determinadas atividades e não compreender, não ouvir ou não aceitar determinadas coisas dos idosos. E aqui o objetivo da associação, ela reparte-se em 3 grandes princípios, que é o princípio social, cultural e recreativo. Da parte social, na nossa pretensão, nós fizemos um contrato em regime de comodato pela Câmara Municipal, que nos foi concedido à escola primária para edificar o SAD. A escola de Chelo. A escola de Chelo, sim, Portanto, sim, precisamente no centro da freguesia. Para aí podermos fazer candidatura ao PRODER, que aliás está em andamento, já o fizemos, para construir, como eu dizia, o Centro de Apoio Domiciliário, que está autorizado pela Segurança Social para 40 pessoas e o Centro de Dia para 30. Isso de que maneira está a ser visto pela população? Muito mal. Nós tivemos uma reunião com a Câmara Municipal na sede da Junta, que fiquei surpreendido com a adesão. Tínhamos a sala completamente cheia e foi aprovado por toda a gente que estava presente que não concordar com esta decisão, e estamos dispostos a lutar até ao fim, que não aceitamos esta decisão. Mas... Agora, claro, isto não é a minha ideia. Para mim é tempo perdido. Mas vamos, pode-se tentar. Mas a população de Vilarsão? A população de Vilarsão não quer ir para lado nenhum. No outro dia também para uma reunião, ainda estava lá bastante gente, e então a decisão alguns diziam assim: não queremos ir para lado nenhum. Eu digo, mas está em casa, nós temos que ir para algum lado, o governo decidiu, está decidido. Eu acredito, ainda bem que aqui o colega bem mais dar força àquilo que eu disse, que de facto ainda será muito, isto ainda muito cedo estarmos aqui a adiantar e a falar do povo dos Anjos de Vilarsão, porque o povo até está a nos ouvir e se calhar diz, olha, já estão ali a preparar o que é que vai ser o nosso futuro. E que fique claro que é assim, depois de termos, e que diz aqui o colega Manuel Fernandes, é verdade, depois de estar tudo cá fora e dizer tem que ser mesmo assim, aí teremos que falar de facto como é que vai ser, e não seremos nós a decidir, não é? Também o painel que ao longo do ano discute aqui temas de interesse local teve numa das suas conversas como tema central a reforma administrativa do território. O ataque é feito em primeiro lugar às freguesias. Em primeiro lugar deviam ser os eleitores das freguesias os escutados sobre o assunto. Devia ser aprovado, devia ser criadas condições para um enquadramento legal que permitisse aprovar um referendo local de forma a que as populações locais se manifestassem. Num ou noutro sentido, porque é provável que haja populações que até achem que há vantagem na fusão e na agregação de freguesias. E se for esse o seu entendimento, o processo correrá naturalmente e um dia essa agregação será uma realidade. É a primeira vez em debate deste género que estamos só representantes aqui que costumam dizer partidos de esquerda. É a circunstância do momento. E é agradável
sentir uma certa sensação, porque é que muitas vezes nós estamos assim também reunidos, só os três. Necessariamente não podia ser neste âmbito, considero que a rádio é aberta a todas as forças representativas do Conselho, naturalmente. Isto pode ser feito fora daqui. Porque isto, quando é a direita, ela consegue se unir, ou pela ausência ou pela presença, e a esquerda, infelizmente, nem isso acontece, não tem acontecido. E devo dizer aqui que a responsabilidade disso, se houve tempos que eu considerava que o meu partido estaria totalmente excluído dessa hipótese, às vezes, infelizmente, penso também que o meu partido não tem dado essa colaboração necessária para que isso se verificasse. Nós temos este caso que foi pela iniciativa da Troika que este debate entrou na agenda, porque nos programas do partido, diversos partidos, em campanhas de eleições anteriores, nunca ele foi chamado muito. Um ataque externo ao nosso Conselho, um ataque que não percebemos muito bem, ainda ninguém percebeu o objetivo desta pseudo-reforma administrativa que tem como objetivo acabar com freguesias, e aquilo que o PS de Vieira do Minho e a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal de Vieira do Minho tem defendido nessa matéria é a manutenção das atuais freguesias, isto porque entendemos que no meio rural como o de Vieira do Minho as freguesias têm sentido existir. E repito mais uma vez, porque o CDS já o fez várias vezes e já o disse várias vezes, é sempre importante contextualizarmos todo este processo. E este processo, como é importante relembrar, uma vez que parece que toda a gente padece de amnésia, ou então procuram que, enfim, isto passa um bocadinho despercebido no meio de todo o calor da discussão. Mas este processo surge na sequência do célebre memorando que foi assinado pelo partido, ou pelo governo do Partido Socialista. E tenho que falar calmamente para que se perceba, porque pelos vistos isto às vezes esquece. E nesse contexto, não foi, Sr. Pedro Pires? Está-me a dizer que não. Foi negociado por todos os partidos, estou-lhe a dizer que não, foi negociado por todos os partidos e como lhe disse, o memorando não diz todos os partidos, não diz todos os partidos do arco da governação assim designados. E não foi, e como disse há pouco, os critérios para esta agregação de freguesias não são estabelecidos no memorando. Aquilo que eu disse, não se estique, o que nós queremos saber não é não estique. Quer continuar? Tenho que lhe responder a tudo, temos que contextualizar. Já não está a responder a tudo. Não posso responder de forma... Está-me a dar respostas que não abrangem aquilo que eu lhe perguntei. Aquilo que eu disse o memorando foi ou não foi assinado na altura do governo socialista? Isto não é uma resposta sim ou não? Doutor Nelly, mas não é uma resposta sim ou não? Nós estamos a discutir isso. O que estamos a discutir é se a senhora defende ou não defende a agregação de freguesias em Vieira do Minho. É o que nós estamos aqui a discutir. Vamos ver. E isso é que ainda não ouvimos. Vamos tentar perceber. Nem ouvimos. O senhor Dr. Pedro Pires, como toda a cultura do Partido Socialista, só ouvem aquilo que lhes interessa. Nunca ouvem a realidade, só ouvem aquilo que lhes interessa. Mas continuando, mas estou aqui para lhe responder. Então, a quem eu tenho que responder é à grelha do Sr. José Luís Machado, não é à sua. A agricultura, como uma das atividades da tradição no Conselho, também tem o seu lugar ao longo do ano, quer através da sua principal instituição, a Cooperativa dos Agricultores de Vieira do Minho, quer um fenómeno recentemente localizado um pouco por todo o país, que é o de jovens que se lançam à procura de reformar os métodos tradicionais da agricultura. E uma aquilo que nos dizem os políticos, que é uma das saídas, é nós começarmos a produzir, e produzir na agricultura, é fazer pecuária, e é fazer, principalmente aqui no Conselho, e outros afins, portanto, que o engenheiro Nuno, que é engenheiro agrónomo, que irá com certeza aflorar esses problemas, será fazer também outras coisas, como floricultura, como, sei lá, até principalmente no que diz respeito à silvicultura, fazer o engenheiro Nuno, aliás, foi figura de primeiro plano no recente trabalho que a RTP fez sobre o Conselho. Sim, com certeza, e ele com certeza nos irá falar nisso. Eu queria referir a floresta, importantíssima para nós, e que é um recurso também para os nossos agricultores, porque
muitas das vezes é praticamente o mielheiro deles. É quando não têm dinheiro, depois têm umas árvores, portanto é aí que eles socorrem para resolver os problemas. Não temos um conselho muito fácil. E um exemplo disso são as condições meteorológicas que se fazem sentir há mais ou menos um mês e meio, que são de frios muito intensos e de baixa pluviosidade. Passamos com geadas fortíssimas. Portanto, isto do ponto de vista agrícola e pecuário é muito, digamos, limitativo e muito exigente tecnicamente. Ou seja, é possível fazer algum trabalho nesta área, mas esse trabalho tem que ser cada vez mais um trabalho profissional, porque, infelizmente, as condições que são adversas, não é? No caso clima, são muito adversas e exigem muita técnica e muita sabedoria para poder contornar este problema, que não é fácil de gerir. O clima não impediu, e o Dr. Zé Leite deu números aqui bem evidentes, que aqui há 30 anos houvesse, recordo, 6.000 cabeças de gado bovino e hoje esteja reduzido a pouco mais de 2.000. Porque há também aquilo que penso eu que tenho que pretender aqui demonstrar, que é possível criar laços com a terra e com a natureza. Claro, o nosso exemplo é sempre um mau exemplo, particularmente é sempre um mau exemplo, mas de qualquer maneira é aquele que nós temos, não é? No fundo, existem atividades ainda, como a criação de ovinos, como a criação de cavalos garranos, como a criação de bovinos barrosões, que são coisas específicas e perfeitamente adaptadas a estas condições, que continuam a fazer, na minha opinião, a criar atividades interessantes para, digamos, aumentar os recursos das famílias. A minha vinda à agricultura nasce de uma forma quase natural. Basicamente, não só, mas eu acho que quase a maior parte das vezes, 90% dos casos, nasce de uma forma quase natural. Ou seja, eu vou ser espero, num futuro bem longe, herdeiro de uma propriedade. E, portanto, deparo-me com a propriedade e pergunto-me a mim mesmo o que é que eu vou fazer à propriedade. Tenho 2 caminhos básicos. Quer dizer, eventualmente poderá haver Temos outros, aí a afetividade. Exatamente. Mas eu olho para aquilo e pergunto-me, no fundo, o que é que eu preciso de fazer e o que é que eu vou fazer àquilo. E, portanto, surgiu-me várias coisas, a última das quais a agricultura. Os meus pais sempre estiveram ligados à agricultura. Tinham um projeto de vacas taurinas em que eu sempre acompanhei, embora com muito tenra idade, e sempre gostei, e é a principal razão que me liga esta proximidade, estes encontros de amigos, estas conversas à volta do que é que a gente vai fazer. Sim, claro. O que é que eu sempre tive animais, tenho cabras, porque sou obrigado a tê-la para limpar o terreno, porque só não tinha tempo para limpar. A partir daí pedimos ajuda para manter as cabras, não é? Que há aos subsídios para o mantimento das cabras. Depois em conversas de café, enquanto nós fazíamos a compra dos produtos para alimentar os animais, falava com a engenheira Ana e ela aconselhou-me realmente a subir mais alto. O desporto também aqui passou ao longo do ano, que era através do principal clube do concelho, o Vieira Sport Clube, mas também com outros desportos, nomeadamente os desportos todo o terreno. Era por aí mesmo que eu começava. Todos os clubes de futebol, e o Vieira não foge à regra, os clubes vivem de vitórias. E o Vieira, nos últimos anos, desde que foi o cair da 2ª divisão até à divisão de honra, vamos para a 2ª época consecutiva na divisão de honra, e tem faltado as vitórias. E em Vieira é normal que as pessoas, não havendo vitórias, as pessoas afastam-se do clube. E eu muitas vezes me interrogo a mim, que eu estive nessa festa, que foi a subida de divisão, quando foi o auge do clube, até hoje, o que mais se conseguiu, que foi a subida à 2ª divisão B, que a praça em Vieira estava cheia. O clube é viável. O passivo que o clube tem é um passivo controlado. É viável, porque assim nós estamos a pagar o empréstimo, como todos os associados sabem, estamos a pagar o empréstimo que se contraiu para se pagar na altura a conta calcionada dos 75 mil euros. 75 mil euros, que eram os 30 mil euros que se devia de uma conta calcionada, mais o subsídio a jogadores e técnicos que se devia. Contraiu-se esse empréstimo, está a ser pago. Atualmente posso dizer-lhe no dia 2 que está em dia, não se deve uma única prestação. Temos um leasing de 2 carrinhas que atualmente posso lhe dizer que está atrasado
está atrasado 2 meses, mas que vai ser posto em dia, e é um passivo, como eu disse, controlado. Amigo José, se me disser que o Vieira também só consegue chegar a uma segunda nacional nestes moldes, vai terminar a terceira divisão, existe um acesso de primeiro lugar para uma segunda, e se me disser que o Vieira tem possibilidade de estar numa segunda nacional dentro de um valor que seja estipulado e que ninguém entre em loucuras, então por que não? Agora, se me disser que o Vieira hoje está numa situação financeira que toda a gente conhece, não só o Vieira, como todos os clubes da Associação de Futebol de Braga e se calhar do país, têm dificuldades. E que para o ano, suponhamos, e Deus queira que sim, mesmo uma ambição disso, que subíamos à segunda divisão nacional. E um orçamento de 150 mil euros passaria para 300 ou 350, isso é um absurdo, não é? O interesse, se calhar, não é tanto porque, e acredito que seja porque também confiam nas pessoas que estão à frente da própria associação, e então deixam-se esmorecer. Exatamente, eu penso que será por aí. Mesmo assim tivemos 12. Mas, felizmente, julgo que vamos ter uma sede. Irá precisar de fazer umas pequenas obritas, mas já nesse ponto já estamos um bocadinho mais... Entra aí o município. Nos apoios. Nos apoios? Para a realização das obras. Poderá entrar. Terminamos o ano com a cultura. As filarmónicas do Conselho, a Filarmónica de Vieira do Minho e de Vilachão, é que estiveram, como habitualmente, a fazer o balanço do ano também e a defender também a cultura e a filarmonia. E, portanto, não há dúvida nenhuma de que a crise entrou em todos os lados e também nas bandas. A crise está posta. Era bom que tivéssemos a descida, a começarmos a ter um princípio de uma subida, mas de qualquer maneira a banda também tem. Eu vejo pessoas que me pagam, eu ainda recebi bandas, festas, que foram feitas em agosto, que só me pagaram agora. Pá. Aqui o dinheiro também faz parte, mas falo pelo que vejo e por quem tenho acompanhado ao longo destes anos aqui na banda de Vieira. Não é o dinheiro que os move, porque é mais o convívio, a saída, o facto de estar a pensar no dia seguinte vestir a farda e entrar num autocarro e ir fazer uns quilómetros e tocar com os amigos, ir almoçar ao restaurante, dar 2 de conversa, 2 de gargalhada. É mais pelo convívio. Claro que a compensação monetária também faz parte. E temos que querer que também mesmo no feminino aparece raparigas com qualidade musical, com muita qualidade e se calhar parece dar-me a impressão que tem outra mentalidade. Isso não é só na música, mesmo nos outros serviços. Acho que a mulher está muito bem integrada na sociedade em todos os sentidos. Claro que não, eu não estou a culpar, estou apenas a constatar uma realidade, mais nada. Agora, o que me parece difícil de entender é que queiram ainda diminuir este tipo de apoios nestas associações. Eu isso não consigo compreender, muito sinceramente, porque acho que estamos a desinvestir no futuro. Continuamos, mas isso está a ser feito a nível de país também, e portanto é natural que a nível local também se queira fazer isso. Mas eu continuo a pensar que é um erro tremendo que está a cometer desinvestir no futuro. Repito a ideia, penso que é muito mais valioso 10 pessoas bem formadas numa sociedade do que 1 quilómetro de Alcatrão. Foi um presente de Natal que este ano entregamos 2 dias depois do equinócio, que afinal marcou o início de uma nova era para os adoradores do Sol e não qualquer final do mundo. Foi uma mensagem dos criadores e executores dos sons organizados. Ficou então, em resumo, tudo o que fizemos em 2.340 minutos ao longo dos mais de 50 programas do Falar Daqui deste ano. Para o ano a mais. Tenha um bom 2013. Falar Daqui.
Falar daqui, a região em foco.